Salve, discipuli! Olá, pessoal, tudo bem? Na aula de hoje, nós vamos iniciar a lição 17. Eu tenho duas informações importantes para vocês. A primeira é que vou tentar fazer vídeos mais curtos. Por essa razão, em vez de dividir as lições em duas partes, nós passaremos a dividi-las em 3 ou 4 partes, tudo bem? E, além disso, o conteúdo dessa matéria é o verbo ser estar, o verbo esse. E, na verdade, especificamente, são os compostos do verbo esse. Então, nós vamos ver aqui uma série de verbos compostos, ou seja, é um verbo que nós vamos colocar uma preposição ad, ab, de, etc., mas mais o verbo ser estar, o verbo sum. E na parte da sintaxe nós vamos ver as orações interrogativas. Eu coloquei na pasta de vocês, essa é a segunda observação, deixa eu compartilhar aqui o arquivo com vocês. Tá. Aqui, tempos verbais. Esse arquivo, tempos verbais em latim, tá? Então, uma coisa importante para o link da pasta, tá lá no primeiro vídeo. Se vocês forem subirem a playlist, forem lá na aula 1, na parte no YouTube, né, na parte de, como se fala, na descrição do vídeo, aí vocês vão encontrar. Então, aqui nós temos o verbo. Esse arquivo no Excel, ele tem algumas abas. O verbo sum, que é o verbo ser estar. Então, aqui tem o verbo eu, que é o verbo ir, um verbo irregular. Aí depois nós temos a primeira conjugação, segunda conjugação, terceira conjugação A, terceira conjugação B e quarta conjugação. Tá? Eu vou pegar aqui a primeira conjugação só para exemplificar um pouco como funciona. Tá? Essa parte aqui da raiz, aqui ao lado, vocês podem ignorar, tá bom? Por enquanto. Então, tem a primeira conjugação. Nós vamos ter os modos. Então, nós temos o modo indicativo, o modo subjuntivo, o modo imperativo, o particípio e o infinitivo. E aí nós vamos ter as vozes, a voz ativa e a voz passiva para cada um desses modos. E, dentro de cada voz, nós vamos ter os tempos verbais. Presente, futuro. Quando eu coloco aqui é o futuro imperfeito. O imperfeito aqui é o pretérito imperfeito. Então, esses são os 3 tempos do infectum, e depois os 3 tempos do perfectum, pretérito perfeito, futuro perfeito e pretérito mais que perfeito. Então aqui, uma equivalência à língua portuguesa, eu dou, eu darei, eu dava, eu dei, eu tenho dado, eu terei dado, eu havia dado, eu dara ou eu tinha dado. E aqui, a conjugação propriamente, tá? Então esse é um quadrinho mais didático, para ajudá-lo, sobretudo agora que nós vamos avançar um pouco no conteúdo. Mas o mais importante desse quadro no momento é que vocês possam consultar as diferentes formas do verbo ser e estar. Porque se vocês têm essas formas, fica mais fácil de identificar os verbos compostos. Então aqui no indicativo, veja que nós só temos voz ativa com o verbo sum. Eu falo eu sou, nós não falamos eu sou sido, por exemplo. Então, eu sou, eu serei, eu era, eu fui, eu tenho sido, eu terei sido, eu fora. E aqui a conjugação, tá bom? Então, presente, sum, es, est, sumus, est, sunt. Futuro imperfeito, ero, eris, erit, erimus, eritis, erunt. Pretérito imperfeito, eram, eras, erat, eramus, eratis, erant. Pretérito perfeito, fui, fuiste, fuit, fuimus, fuistis, fuerunt. Futuro perfeito, fuero, fueris, fuerit, fuerimus, fueritis, fuerint. E pretérito mais que perfeito, fueram, fueras, fuerat, fueramus, fueratis, fuerant. É muito importante que vocês busquem estudar antes de vermos o capítulo. Então, antes de você assistir esse vídeo, tente dar uma lida no capítulo, estudá-lo e depois fazer a tradução, a análise das palavras e depois acompanhar pelo vídeo, para ver aquilo que você acertou, aquilo que você não entendeu direito, e caso ainda ficar alguma dúvida, você pode me escrever no privado, ou ali também nos comentários do YouTube, tá bom? Bem,
Vamos agora para o material, capítulo 17. Aqui nós temos uma palavra de primeira declinação, luna lunae, que é a lua, que em espanhol, né, significa segunda-feira, por causa da lua, lunes, no inglês, né, Monday, por causa da lua, no italiano também, lunedì, o dia da lua, e assim sucessivamente. Na língua portuguesa que nós retiramos esses nomes e temos uma contagem, né, de feira, né, segunda-feira, terça-feira, etc. No latim é feria. Aqui nós temos Paulus praecipitatim fossam. Paulo cai num buraco, né, fossa. Poxa, eu não quero ver uma boa tradução para fossa. Nós podemos vir aqui ao dicionário, fossa, fossa, aí, né, cova, fosso, escavação, vala, trincheira. Aqui, né, vários canais, então Cláudia Fossa, enfim, mas aqui caiu no fosso, né, pode deixar fosso, né, no buraco. Aqui nós temos a medida de um passo, né, um passus, esse aqui é o passo romano, ele equivale a 1,5 metro, tá? Então, qual é a métrica que está sendo utilizada aqui? É a métrica que um passus é igual, né? Um passo é igual a 5 pés. Então, um pé romano é 29,6 ou 29,8, algo assim. Mas a gente pode arredondar, que é o que o material faz aqui, e coloca 30 centímetros. Então, cada pé são 30 centímetros. Então, um passo são 5 pés, ou seja, 1,5 metro aproximadamente. Uma medida romana. Então, vamos à tradução, vamos ver esses verbos compostos, e para a aula de hoje eu vou fazer apenas o número 1, que é maior. Na próxima aula eu faço os demais números. Vamos lá. Vesper adest. Nós temos aqui o primeiro verbo composto do verbo sum. O verbo ad sum. Então, é assim, ó. Ad sum. Veja que eu sempre jogo para a primeira pessoa do singular, do presente, do indicativo ativo. Então, vesper é a tarde. Então, a tarde está próxima. Mas eu não sei o que significa o adsum, né? O verbo adsum é estar presente, entre outras possibilidades. Aqui, pelo contexto, estar próximo faz mais sentido. Mas nós podemos vir ao dicionário e, na dúvida, se eu quero, né, para encontrar outra tradução que seja melhor, nós temos aqui, tá? Então, adsum, estar perto, estar presente, né? Então coloquei estar próximo. A tarde está próxima, a tarde está próxima. Mox, luna, aderit. Veja, novamente nós temos o verbo ser estar aqui. O composto do verbo ser estar, com o prefixo ad, como nós temos aqui. No entanto, aqui está no futuro imperfeito. Do verbo ser estar é ero. Ero, eris, erit. Erimus, eritis, erunt. Então, mox significa em breve. Em breve, a lua estará presente. Okay? Sed amici absunt. Aqui nós temos outro composto do verbo sum. Em vez de ad, que indica, é uma preposição que indica, que é um prefixo no caso, né, que indica proximidade. O ab, ele indica distanciamento, é o oposto de ad. Então, se adsum é estar presente, absum é estar ausente. Então, sed, que é uma conjunção adversativa, mas, amici absunt, mas os amigos estão ausentes. Então, veja, nós estamos utilizando aqui o meu radical, que é o verbo ser e estar, só que em momento algum nós traduzimos como o verbo ser ou estar propriamente. Por quê? Porque não é um verbo ser e estar, é um composto dele. Então, eu tenho que buscar isso no meu dicionário, caso eu não saiba a tradução. Assim como aqui nós vimos o adsum,
Da mesma maneira, aqui tem um ab. Vou buscar lá pela primeira pessoa do presente no indicativo ativo. Então, em vez de ad, eu coloco absum. Veja, absum, estar afastado, distante, de estar, etc. Então, mas os amigos estão distantes. Posso traduzir também estão, não estão presentes. Próxima frase. Inter meridiem et vesperum, quinque horas afuimus. Afuimus. Olha só, né? O que é isso? Então, novamente aqui, nós temos o verbo ser estar, só que ele está no pretérito perfeito, primeira pessoa do plural, do pretérito perfeito do indicativo ativo. Se fosse o verbo ser estar, seria fui. Fui, fuiste, fuit, fuimos, como está aqui, fuistes, fuerunt. E esse a é de ab, veja. Tá aqui, ó, absum é o mesmo verbo, só que é o passado. Absum, abesse, afui. Veja que o dicionário apresenta até duas formas. Nós podemos ter para o pretérito perfeito afui, como o material apresenta, ou abfui. Então, é estar afastado, ou de estar, ou não estar presente. Então, entre, vamos traduzir, inter é uma preposição que pede acusativo. Então, entre o meio-dia e a tarde, então, veja que meridiei, é uma palavra de quinta declinação. Então, o acusativo singular de quinta declinação termina com em, enquanto que vesperum, vesperi, é uma palavra de segunda declinação. O acusativo singular de segunda declinação termina com m. Então, percebam que aqui nós temos uma palavra, ambas palavras seguem a preposição inter. No entanto, a terminação é diferente. Por quê? Porque são declinações diferentes. Vejam aqui na tabela. Então, meridies, meio-dia, quinta declinação, acusativo singular, terminação em. Agora, vesperi, nós vamos ter o quê? Segunda declinação, acusativo singular, terminação seja para o gênero que for, a terminação do acusativo singular de segunda declinação vai ser uma. Voltando para a nossa tradução. Entre o meio-dia e a tarde, afuimos, estamos distante, estamos afastados, estamos distantes, estamos afastados, pelo quê? Por 5 horas. Isso daqui é o acusativo de extensão. O numeral ele é invariável, quinque, 5, e horas é acusativo plural de primeira declinação. Entre o meio-dia e a tarde, estamos afastados 5 horas, ou por 5 horas. Próxima frase. Quatuor amici, vou até mudar a cor um pouco para não confundir tanto. Quatuor amici ludo nostro inter fuerunt. Opa, aqui nós temos outro composto do verbo sum. Então veja que o fuerunt eu consigo identificar que é o quê? Terceira pessoa do plural do pretérito perfeito do indicativo ativo. Só que eu não posso traduzir como foram ou estiveram, porque eu tenho um prefixo aqui, inter. O meu verbo não é sum, é intersum. Então, vamos ao dicionário para ver as possibilidades de intersum. Intersum significa estar entre, assistir, estar presente. Daqui nós podemos traduzir também como participar. Então, o meu sujeito está aqui, ó. Meu nominativo plural quatuor é indeclinável e amici é nominativo plural masculino de segunda declinação. 4 amigos participaram, interfue, ou seja, estiveram entre, participaram.
em nosso jogo. 4 amigos participaram em nosso jogo. Aqui, pelo contexto, estou traduzindo como jogo, mas tenho em mente que a palavra masculina de segunda declinação ludus, e aqui está no ablativo singular, pode significar também escola. Era onde as crianças iam para estudar. Então, 4 amigos participaram em nosso jogo. Paulus defuit, mais um composto do verbo sum. Então, nós temos ad sum. Aqui nós temos absum. Esse afim é no passado de absum também. E aqui nós vamos ter inter fuerunt. Nós temos aqui intersum. Aqui em defuit, nós vamos ter dessum. Então, já temos, deixa eu escolher a cor vermelha, já temos 1, 2, 3 e 4 compostos do verbo sum. Então, Paulus, o Paulo, alguma coisa, defuit, terceira pessoa do singular do pretérito perfeito do indicativo ativo. Vamos ver o que significa dessum. Então, dessum, faltar. Perfeito, né? Tem outras possibilidades de tradução também. Faltou, o Paulo faltou. Então, 4 amigos estiveram presentes, né? Participaram em nosso jogo. Paulo faltou. Vamos ver por que o Paulo faltou. Paulus ante non nullos dies. Então, non nullus, não, literalmente é não nenhum, ou seja, pouco. Paulus ante non nullos dies in fossem praecipitaverat, et unicam maculaverat. Então, o Paulo, vejam que ambos verbos aqui não são compostos do verbo sum, obviamente, estão na terceira pessoa do singular do pretérito mais que perfeito do indicativo ativo. A primeira estrutura com esse verbo praecipitaverat já tinha aparecido aqui, ó, Paulus praecipitat in fossem, que é o verbo cair. Então, Paulo tinha caído num fosso ante non nullos dias, ou seja, poucos dias antes. Então, por isso que ele faltou. Paulo tinha caído num buraco, num fosso, poucos dias antes. E o quê? Tinha manchado ou manchara a túnica. Então, o verbo maculare, no latim, significa manchar. Então, quando a gente fala, né, uma pessoa tem uma mácula, e na língua portuguesa, isso não tem uma conotação física, mais espiritual, uma pessoa tem uma mancha, ou aquela pessoa é imaculada, normalmente é mais no contexto religioso, não tem mancha, não tem pecado, enfim. Itaque hodie praemetu ludo nostro defuit. Novamente o verbo dessum, que é o verbo faltar. Então, por essa razão, hoje, por causa do medo, né, meto, ou seja, por causa do medo, ele faltou em quê? Em nosso jogo. Em nosso jogo. Então, hoje, por essa razão, ele faltou em nosso jogo. Poderia colocar em nossa escola também, em nossa aula, enfim. E agora nós temos a última frase e aqui nós vamos ter também mais um composto do verbo ser estar, que é praefuit. Então vejam, Lucius, ludo nostro, praefuit. Então, praefuit é
praisum, né? Veja, fuit é fui, fuiste, fuit, fuimos, fuistes, fuerunt. Então aqui, fuit, né? Praisum. Vamos ver a tradução para entender o que significa Lucius fuit. Então, praisum, praes, praese, fui. Estar à frente, presidir, comandar. Então, muito bem, esse prai tem essa conotação como prefixo. Então, tradução: Lúcio esteve à frente em nosso jogo, ou Lúcio presidiu nosso jogo. Aqui, essa, né, constrói-se. Veja que interessante, aqui temos a construção. Constrói-se geralmente com dativo, às vezes aparece como absoluto. Né? Então, o dativo, isso daqui, essa forma ludonostro, pode ser a forma do ablativo, por se tratar de uma palavra de segunda declinação, eu estava puxando para isso, e quando nós fazemos uma tradução literal para a língua portuguesa, mas o verbo pede dativo, então coincide em forma, ludonostro. Então vejam que dativo singular e ablativo singular de segunda declinação vão ter a mesma terminação. A gente vê isso, né, pega isso pelo contexto. Então, Lúcio presidiu nosso jogo, Lúcio presidiu nossa aula, a depender do contexto. Muito bem, pessoal. Essa é a aula de hoje, então o importante da matéria até o momento é o entendimento de que nós temos o verbo ser e estar no latim, mas nós temos também compostos do verbo ser e estar. E aqui, nesse primeiro exercício, primeiro ponto, nós vimos 5 verbos compostos do verbo sum. Ad sum, ab sum, depois intersum, dessum e praesum. Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem me escrever e próxima aula nós continuamos aqui a partir do segundo ponto. Muito obrigado e bons estudos.